Bom dia, vamos aqui para a página 134. Vamos falar agora um pouco sobre sexo nos espíritos, tá? Então vamos lá. Amado Mestre Jesus, põe o Espírito presente aqui nesse momento, nos auxiliando, nos ajudando. Estamos aqui, Senhor, para que possamos, Senhor, estudar, entender como que nós fazemos nossa evolução nesse planeta, como que nós fazemos a evolução para podermos, Senhor, atingir a última categoria. Sabemos que diversas vezes teremos que vir aqui. E sendo assim, Senhor, damos iniciado o nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é. Então vamos lá. Vamos falar um pouco sobre o sexo nos espíritos, né? Vamos entender um pouco sobre isso. Na pergunta número 200, ele pergunta assim, Kardec pergunta assim aos espíritos: tem sexo os espíritos? Né? Aí os espíritos respondem: não como os entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mais baseado na concordância dos sentimentos. Ou seja, cada planeta, cada local, cada ser, né, existente nesse universo tem um jeito de amar, e tem um jeito de procriar, e tem um jeito de fazer amor, né? Por exemplo, nós humanos, nós temos a nossa parte orgânica, né, preparada para ter o ato sexual, que é completamente diferente de alguns outros espíritos, de alguns outros seres que estão no planeta, em outros planetas, né? Então, tem locais que o sexo dele é por telepatia, por pensamento, por afinidade, né? Nós procriamos assim, tendo que ter um macho e uma fêmea fazendo a relação para poder ter também condições de ter, que tem também pessoas que mesmo com esse ato sexual também não há procriação, porque eles vêm com alguma deficiência no seu DNA proposital, procurado pelos arquitetos do universo, fazem isso por alguma dívida que eles têm, né? Então o sexo não é igual para todo mundo, para todos os espíritos, né? E lá do outro lado não há essa relação, apesar de ter espíritos do outro lado que ainda necessitam desse ato. Tanto é que eles às vezes se aproximam de pessoas aqui no planeta Terra, né, fazendo com que a pessoa fique viciada em sexo, fazendo com que a pessoa faça isso diretamente. Por quê? Porque eles, na mente deles, eles acham que eles precisam desse ato sexual. Então, é um estudo que se tem que fazer, né? Porque eles não entendem como é, alguns espíritos ainda não entendem que quando eles estão do outro lado, não há necessidade de ter o contato. Pode fazer mentalmente, pode gostar da outra pessoa, de estar perto, de estar ajudando, né? O amor deles, o ato sexual deles é diferente, ok? E na 201 ele fala assim: em nova existência pode o espírito que animou o corpo de um homem animal ou de uma mulher e vice-versa? Aí ele responde: de certo, são os mesmos espíritos que animam o homem e as mulheres. Então é como eu falei, o espírito, né, para ele fazer a sua evolução, ele experimenta, né? Ele passa por todas as fases. Ele vem como preto, ele vem como branco, ele vem como europeu, ele vem como sul-americano, né? Ele vem como oriental, ocidental. Ele vem de todas as formas. Ele vem homem, vem mulher, né? Muitas vezes vem como homossexual, vem como lésbica, né? Às vezes um ser humano que está nesse planeta persegue muito a homossexualidade, acaba vindo no corpo, né? Por exemplo, ele é um homem, persegue muito, né? Persegue muito a homossexualidade. Às vezes ele vem no corpo de uma mulher, né? E às vezes dentro dele
ainda está aquela vontade de gostar de sexo oposto, né? Então, se ele é homem, critica a homossexualidade, né? Gosta muito de mulher, quando ele vier no corpo de mulher, ele vai acabar se tornando o quê? Uma lésbica, porque gosta de mulher, né? Porque ele não aceita estar naquele corpo, no corpo de mulher, porque na mente dele ele é homem, ele acha ainda que ele é um homem, né? Ele não aceitou. Então, a homossexualidade, gente, é uma coisa que tem que ter um estudo profundo para vocês entenderem, né? Que a gente acusa muito, fala muita coisa, e não é assim, né? Então vamos lá, na 202. Quando o errante que prefere o espírito, quando é errante que prefere o espírito encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher. Então ele está perguntando, quando ele é errante, o que ele prefere, encarnar no corpo de um homem ou no corpo de uma mulher? Aí ele responde, isso pouco lhe importa. O que os guia na escolha são as provas que ele haja de passar, né? Aí ainda completa assim, os espíritos encarnam como homem ou como mulheres porque não tem sexo, visto que lhe coube progredir em tudo. Cada sexo com cada posição social lhe proporciona as provações e deveres especiais, e com isso o ensejo de ganhar experiência. Aquele que só como homem encarnasse só saberia o que sabe os homens, entendeu? Então, o espírito tem que passar por diversas encarnações e por diversas situações. Pode vir pobre, pode vir rico, pode vir preto, pode vir branco, pode vir homem, pode vir mulher, né? Pode vir numa questão social mais elevada, uma questão social mais baixa, né? Porque ele tem que experimentar tudo. Ele não pode ficar só numa situação. Então, gente, o sexo nos espíritos, isso pouco importa, porque espírito não tem sexo. Só que como nessa encarnação agora, presente, eu, Luiz Eduardo Rebel Franco, estou aqui como homem. Quando eu for para o outro lado, eu vou estar lá como homem. E se eu for uma pessoa que goste muito de sexo, ou seja, um cara fissurado, não sei o quê, quando eu for para lá, eu vou manter isso na minha mente, né? E vou ficar procurando, se eu ainda não aceitei fazer a passagem, né? Por isso que nós temos que estudar. Eu vou ficar aqui procurando outras pessoas que gostam de sexo para me aproximar, que naquele ato que essas pessoas estão desse lado fazendo, eu também vou estar ali próximo deles ali me satisfazendo. Por isso, as pessoas têm que ter muito cuidado quando vai a motel, aonde faz sexo, entendeu? Porque sexo pode ser sagrado ou pode ser profano. Depende de como você exerce. Porque o ato sexual aqui no planeta Terra é necessário para procriar, para você ter filhos, né? Não como um ato de libertinagem, não como um ato você faz sexo como se fosse um cachorro, né? Então a gente precisa entender isso, porque as pessoas pensam, não posso fazer. Gente, o sexo é uma coisa normal, mas desde que tenha responsabilidade. Tem que ter responsabilidade. Então, os espíritos não têm sexo. Porém, como é a nossa última encarnação, a gente repete o que nós somos aqui lá do outro lado. Se você foi mulher aqui, lá do outro lado, você vai ser mulher, né? Mas às vezes numa da reencarnação eu fui homem, às vezes eu fui mulher, às vezes eu fui uma freira, às vezes eu fui uma madame, às vezes fui uma pobre, às vezes fui uma mendiga, às vezes fui uma escrava, às vezes fui uma empregada, né? Então é assim que é a nossa vida, ok? Então vamos agradecer a espiritualidade, né? Obrigado, meus amigos espirituais que estão aqui nos ajudando, nos protegendo, nos auxiliando. Que nós possamos, Senhor, estar sempre com a mente aberta para aceitar as coisas que nos são proporcionadas desse lado. Muito obrigado por essa oportunidade de estudo, obrigado por estar aqui com esses nossos irmãos desencarnados também, que são trazidos aqui para estudar. E obrigado, Senhor. Sendo assim, dando como término nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é.